Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos continuar nossa conversa sobre um tema muito importante para a educação, a inclusão escolar no Brasil. Nós vamos entender como a educação inclusiva surgiu, quais mudanças aconteceram ao longo dos anos, quais foram os principais avanços e quais desafios ainda existem. E esse podcast foi preparado com base no artigo A Trajetória da Educação Inclusiva no Brasil, Análise do Arcabouço Legal e Conceitual, de Gladstone Augusto Roberto. E o seu texto mostra os avanços no processo de inclusão no Brasil no cenário da educação básica. Como a educação brasileira mudou ao longo dos últimos 50 anos e como essas mudanças ajudaram muitas pessoas a conquistarem o direito de estudar em escolas comuns. Então vamos começar. O que significa inclusão? Antes de falar da história, precisamos entender uma pergunta muito importante. O que é inclusão? Muitas pessoas pensam que incluir é apenas colocar um estudante com deficiência dentro de uma sala de aula, mas isso não é o suficiente. Incluir significa garantir que todos tenham oportunidades de aprender. Significa que cada estudante deve participar das atividades, sentir-se acolhido, fazer amizades, desenvolver suas capacidades e ser tratado com respeito. Cada pessoa aprende de um jeito. Alguns aprendem mais rápido, outros precisam de mais tempo, alguns precisam de recursos diferentes. E tudo isso é normal. Uma escola inclusiva entende essas diferenças e procura ensinar todos os alunos. O artigo destaca justamente essa ideia. A inclusão não é um favor, ela é um direito de cada cidadão. E como era antes? Hoje falamos muito sobre inclusão, mas nem sempre foi assim. Durante muitos anos, as pessoas com deficiência eram vistas como incapazes de estudar junto com outros alunos. Muitas crianças eram encaminhadas para instituições especiais. Outras simplesmente não frequentavam a escola. Naquela época, existia o chamado modelo médico. Pode parecer um nome complicado, mas a ideia é simples. As pessoas acreditavam que a deficiência era um problema que precisava ser corrigido. Por isso, a preocupação era mais com tratamentos do que com aprendizagem. O estudante precisava mudar, a escola praticamente não mudava. E isso fazia com que muitas pessoas fossem excluídas da sua convivência com outras crianças. O artigo mostra que esse modelo predominou principalmente nas décadas de 1970 e 1980. O início das mudanças. A grande mudança começou com a Constituição Federal de 1988. Ela trouxe uma mensagem muito importante. A educação passou a ser conhecida como um direito de todos. Isso significa que ninguém pode mais ser impedido de estudar por causa de uma deficiência. Esse foi um momento histórico. Depois vieram outras leis importantes, entre elas a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conhecida como LDB. Ela reforçou que a educação especial faz parte da educação brasileira, mas ainda havia um problema. Naquele período existia a chamada integração. Vamos entender isso. Na integração, o estudante entrava na escola comum, mas era ele quem precisava acompanhar o ritmo da turma. Se tivesse dificuldades, quase sempre a responsabilidade era colocá-lo sobre ele. Hoje, já sabemos que isso não é inclusão de verdade. Qual a diferença entre integração e inclusão? Essa é uma das partes mais importantes do artigo e também uma das mais importantes para nós entendermos. Imagine uma escola com escadas, um estudante numa cadeira de rodas. Na integração, dizem para ele: você precisa encontrar um jeito de subir. Na inclusão, acontece diferente. A escola constrói uma rampa, instala um elevador, organiza os espaços, ou seja,
a escola muda para receber todos. Esse exemplo mostra a maior diferença. Na integração, quem precisava mudar era o aluno. Na inclusão, quem precisa mudar é a escola. Essa mudança de pensamento foi um enorme avanço para a educação brasileira. Na década de 90, com a influência da economia liberal e diretrizes do órgão institucional, como a Conferência Mundial de Educação para Todos, em 1990, e a Declaração de Salamanca, 1994, a nova LDB, em 96, selou a educação especial como modalidade transversal. Ainda assim, nessa época, o aluno tinha que se adaptar à estrutura da escola, que se mantinha inalterada, isenta de promover uma reorganização didática, pedagógica e estrutural. 2008 foi o divisor de águas. O Brasil assumiu formal e financeiramente a inclusão com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. O que era antes, no sistema paralelo, o substitutivo passou a ser um serviço de apoio expresso no AEE, Atendimento Educacional Especializado, a ser oferecido no contraturno em sala de recursos multifuncionais. Esse avanço beneficiou a dupla matrícula, financiado pelo Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Profissional da Educação, no número de matrícula. Os principais avanços. Agora, vamos falar dos avanços. Na nossa opinião, o Brasil conquistou muitas coisas importantes. Uma delas aconteceu em 2008, como já dito. Foi criada a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Ela garantiu que os estudantes com deficiência deveriam estudar nas salas comuns. Quando necessário, esses estudantes recebem um apoio chamado Atendimento Educacional Especializado, ou simplesmente AEE. Esse atendimento acontece para ajudar o aluno, mas ele continua fazendo parte da turma. Isso fortalece a convivência, a aprendizagem e o respeito às diferenças. Outro avanço importante foi a criação das salas de recursos multifuncionais. Esse espaço oferece materiais e estratégias que ajudam o estudante em seu processo de aprendizagem. Também podemos destacar o aumento da formação dos professores. Hoje, existe uma preocupação muito maior em preparar os educadores para trabalhar com turmas diversas. Ainda há muito o que melhorar, mas já existe um caminho sendo construído. A Lei Brasileira de Inclusão. Outro momento muito importante aconteceu em 2015. Foi criada a Lei Brasileira de Inclusão. Essa lei fortaleceu ainda mais os direitos das pessoas com deficiência. Ela deixou claro que nenhuma escola pode negar matrículas por causa da deficiência. Também proibiu cobrar valores extra das famílias. Além disso, garantiu direitos relacionados à acessibilidade, ao trabalho, ao transporte e à participação na sociedade. Na prática, essa lei reforçou que todas as pessoas têm o mesmo valor e merecem as mesmas oportunidades. O que mudou nas escolas? Mudou muita coisa. Estamos vivendo uma transição profunda. Ainda vemos cicatrizes do modelo médico-assistencialista, onde as pessoas eram vistas como deficientes, doentes e incapazes. Passando também pelo período em que o Estado delegava o ensino a instituições filantrópicas que tinham uma prática clínica terapêutica, focada em reabilitação e buscando tornar essas pessoas mais produtivas. Para, assim, uma perspectiva de garantia de direito pautada na inclusão incondicional. Então, sim, a escola é outra para as pessoas portadoras de necessidades especiais. E sim, com todas essas conquistas, ainda enfrentamos muitos desafios.
Vamos tratar aqui dos principais, que é o financiamento público, que estabelece um teto para os custos, o que impede algumas ações formativas e materiais que custam mais e que não se tem financiamento para isso. E também a disputa ideológica. Grupos que discordam da política lutam com armas poderosas, como o Decreto 10.502, que tentou flexibilizar a exclusividade da escola regular e voltar às escolas especiais exclusivas. Imagine que retrocesso! Ainda bem que o STF julgou como inconstitucionalidade e risco de retrocesso e segregacionismo, para além de muitos posicionamentos sociais contrários à política da inclusão, que fortalece atitudes como essas. Nossas considerações acerca do artigo é de que o Brasil avançou muito em relação à educação especial na perspectiva inclusiva. O sistema educacional brasileiro adotou diretrizes que criaram um modelo pautado na equidade, garantindo oportunidades de acesso igualitário ao conhecimento para todos, sem segregações. São notáveis os avanços legais do século XXI, a exemplo da Constituição Federal, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, da Lei Brasileira de Inclusão, além de decretos e políticas públicas que asseguraram educação especial na rede regular de ensino por meio do atendimento educacional especializado. Esse arcabouço legal viabilizou a criação de escolas inclusivas, garantindo a efetividade dos direitos humanos e o respeito às diferenças. A escola, vista como espaço social e histórico, vai além de um ambiente de aprendizado técnico. É um ambiente de interação humana, que reflete o contexto social, político e o momento histórico da sociedade. Ter uma lei é muito importante, mas ela precisa funcionar na prática. Gostaríamos de terminar esse podcast com uma reflexão. A inclusão beneficia toda a escola. Ela não ajuda apenas quem tem deficiência. Ela ensina respeito, solidariedade, convivência. Ensina que cada pessoa possui talentos diferentes. Quando aprendemos a respeitar as diferenças, todos crescem juntos. Talvez essa seja a maior lição deixada pelo artigo. A educação inclusiva não transforma apenas a vida dos estudantes com deficiência, ela transforma toda a sociedade. E quanto mais inclusiva for a nossa escola, mais justa será a sociedade que construiremos no futuro. Muito obrigada pela sua atenção. Esperamos que este podcast tenha contribuído para ampliar o conhecimento sobre a educação inclusiva e mostrar que ainda há muito trabalho pela frente, mas também muitos motivos para acreditar que estamos caminhando na direção certa. Até a próxima!